Agora a função de agente da passiva, vamos entender isso. Por Daniela foi comprado um cavalo, ou um cavalo foi comprado por Daniela. O que você tem aqui? Você tem o cavalo, é o sujeito paciente, recebendo a ação de ser comprado, certo? O foi comprado é um verbo na voz passiva. E por Daniela é o agente da voz passiva, tá? É o agente, é quem está praticando esta ação passiva. E você percebe que o agente da passiva tem uma preposição antes, que é a preposição por. E antigamente existia de. Um cavalo foi comprado de Daniela. Muito bem. O agente da passiva, primeiro, pratica a ação verbal que o sujeito recebe. Daniela pratica a ação de comprar e o sujeito recebe esta ação, é comprado. Tá certo? O agente da passiva vem antecedido das preposições por ou de. Essa é mais atual e essa é mais antiga, ou arcaica. Preposição por pode ser pelo, pela, pelos, pelas. Preposição do, de pode ser com o, a, os, as. Percebeu? Muito bem. Esta forma é atual e a agente da passiva com preposição de é forma arcaica. Um cavalo foi comprado de Daniela. Aqui você tem a voz passiva. Se eu puser na voz ativa o verbo, o que vai acontecer? Eu vou botar o sujeito, a Daniela não é o agente aqui? E aqui o sujeito, se é voz ativa, o sujeito tem que ser agente. Então Daniela tem que vir para cá. Mas para ser sujeito não pode começar com preposição, então eu elimino isso. Daniela comprou. Percebeu? Aí eu vou pegar o quê? Aqui eu tenho sujeito agente, sem preposição, lógico. Aí eu vou pegar um cavalo, que é o sujeito paciente, e ele vai virar objeto direto. Um cavalo. Igualzinho. Ó. E ele é objeto direto paciente. Então o sujeito paciente vira objeto direto e continua para continuar paciente. Falou? Então o objeto direto é o paciente da ação do verbo na voz ativa. Essa é a transferência de uma voz para outra. Agente da passiva. Na voz ativa, o agente da passiva, que é aquele, na voz ativa, sem preposição, vira sujeito, agente. Sujeito paciente. Na voz ativa, igualzinho, um cavalo, igualzinho, vira o quê? Objeto direto. Né? Muito bem, que é paciente. Terceiro, para a gente concluir. Com preposição de, o agente da passiva. Ele é amado de todos. O rei deve ser respeitado de seus súditos. A cidade é cercada de água. Isso é o uso arcaico. O moderno seria é amado por todos, respeitado por seus súditos, cercada pela água ou por água. Né? Bom, só tem voz passiva o verbo que na ativa tem objeto direto. Lógico, porque quando você vai passar a passiva para a ativa, o sujeito vai virar objeto direto. Então, se você na voz ativa não tiver um objeto direto, você não pode criar uma voz passiva. Entendido? Só tem voz passiva o verbo que na ativa tem objeto direto.